Olá, meus queridos, o Pai do Senhor, aqui quem vos fala, o doutor da palavra. Eu gostaria de comentar com vocês a respeito de um critério que não é levado em consideração no reino de Deus. O critério de quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse critério, ele é muito relevante por conta de que ele é aplicado através da diversidade ministerial concernente às autoridades espirituais ou autoridades ministeriais, né? Que no caso é o pastor, o profeta, o doutor, né? E o evangelista. Então, ouvir a voz do Espírito Santo significa ouvir a voz do doutor, ouvir a voz do profeta e ouvir a voz do evangelista e também ouvir a do doutor. Mas o evangelho denominacional vai dizer a você que você só precisa ouvir a voz do pastor, porque eles vão dizer que ele é o anjo da igreja. Mas se a carta de Jesus Cristo é ao anjo da igreja em Apocalipse, ora, não é Jesus que levanta o profeta? Porque o profeta não poderia ser o referido pastor, o referido anjo da igreja? Se é Jesus quem está falando com aquele anjo da igreja, por que aquele anjo não pode ser o doutor? Uma vez que é o Espírito que opera essas ações em nós. Então é esse critério bíblico que não está sendo levado em consideração no reino de Deus por conta do viés nicolaíta, comunista, autocrata, diabólico na vida da liderança evangélica. Porque é evidente que se o poder estiver na mão de um homem só, ele tem um poder ilimitado. O dízimo é dele, ele não pode ser questionado, ele é um rei dentro da sua denominação, porque aquela empresa é dele. Mas ele não morreu na cruz do Calvário. Então, há muitos por aí que se enriquecem e vivem de forma arregalada com o dinheiro que é do reino de Deus, fazendo mau uso dessa quantia santa, dessa soma muito importante que deveria ser destinada aos mais pobres, às viúvas e aos órfãos. Então, o assunto da atualidade da reforma é aplicar o critério de que o Espírito Santo precisa falar além das denominações. Você como ovelha, você como salvo em Jesus Cristo, precisa entender que a igreja de Cristo não se restringe à sua denominação. Logo, dizer que alguém que venha contrariar a teologia do seu pastor é do diabo, é o mesmo que declarar a sua falta de entendimento espiritual daquilo que é igreja. Porque se o teu pastor, se o dízimo não é do teu pastor, se o dízimo é para a igreja, você está fomentando esse crime organizado. E eu, como doutor, eu venho a questionar você. Eu venho a dizer ao teu pastor para que ele prove para você que o dízimo tem que ficar com ele. E você não tem o entendimento de que Deus levanta pastor e profeta e doutor fora da sua denominação. Porque a sua denominação não é o reino de Deus. Mas o reino de Deus consiste em arrependimento, em obediência ao Evangelho de Cristo. Desta forma, é necessário que a igreja do Senhor Jesus Cristo saia desse meio gospel e sirva a Deus apenas como a Bíblia diz, em espírito e em verdade.
Porque nós não podemos ser separados por filosofia, mas devemos nos ater à Bíblia. Ela é o nosso único, a nossa única cartilha de salvação. Nós não podemos estar divididos entre calvinistas e arminianos e coisas desse jeito. Porque o Espírito Santo não está nesse meio, então as coisas estão piorando nesse sentido. E se não fizermos nada, essa igreja vai parar. Essa igreja vai falir, porque é palavra de homem, não palavra de Deus. Fica com Deus. Pense nesse critério, que é o critério de ouvir o que o Espírito Santo tem a dizer à igreja. E se você é a igreja do Senhor, entenda, é Cristo quem levanta os seus ministros e não o teu líder. Então, ouça o que o Espírito Santo tem a dizer à igreja. Fica com Deus, Deus te abençoe.